Vamos lá, nação, pro vídeo de hoje, hein? Analisando, tem mudança na escalação de novo, mudança surpresa. Assiste o vídeo até o final, fica ligado, tem surpresa aí. Olha, complicada essa situação. E antes do vídeo, eu quero apresentar para você a 1xBet, que é uma das melhores casas de palpites do mundo, que inclusive é patrocinadora oficial do Barcelona e do Liverpool. E ela está com uma promoção incrível para as primeiras 20 pessoas, hein, que se cadastrarem. Usando o link que vai estar no primeiro comentário fixado, é só você clicar aqui embaixo, você vai ganhar mais de 100% no seu primeiro depósito. O que você vai fazer? É só você realizar seu depósito para você fazer a sua fezinha, por exemplo. Você depositou ali R$100, você já vai ganhar mais R$100 na hora. Depositou R$500, ganha mais R$500 na hora. Isso com bônus de até R$1.560. Mas para você participar, você tem que correr agora, fazer seu cadastro no link que vai estar no primeiro comentário fixado, realizar o seu primeiro depósito e fazer ali a sua fezinha. Inclusive tem vários jogos hoje, né, da Libertadores da América, onde você já pode fazer a sua fezinha para você participar. Então, 1xBet, uma das melhores casas de palpites do mundo, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje, deixa os créditos ao canal Jogo Aberto, Band Esportes, link na descrição como créditos. Vai nos comentários, coloca o seu palpite aí nos comentários e nos ajude a bater uma meta aí de 2.000 likes para esse vídeo. Deixa o seu like, compartilha o vídeo no seu grupo do WhatsApp, tá bom? Vamos pro vídeo de hoje. Ele vinha falando sobre a questão do desgaste físico, muitas competições, uma temporada pesada e que exige dos atletas. Por isso, vai poupar muita gente, vários jogadores não viajaram para a Bolívia, tem uma super altitude nessa partida diante do Bolívar e devemos ter um Flamengo bem modificado para esse jogo. Bem modificado, lembrando, tem clássico na segunda-feira. Através de uma rede social, o clube informou que Alan e Léo Pereira, por questões clínicas, estão fora. Já Varela, Ayrton Lucas, Pulgar, Arrascaeta e Pedro não foram relacionados por conta do planejamento da comissão técnica. O Flamengo terá pela frente na noite de hoje, além do time boliviano, a temida altitude de 3.600 metros de La Paz. A estratégia da comissão técnica foi de ir para Santa Cruz de la Sierra, cidade a nível do mar, e chegar ao estádio Hernando Siles apenas momentos antes da partida, marcada para as 9h30 da noite. Recentemente, o preparador físico Fábio Maceredian explicou o motivo dessa escolha. A nossa estratégia de chegar na hora do jogo é para você evitar o que nós chamamos de mal agudo da montanha. Quando você põe o pé nessa alta altitude, na hora você começa a ficar ofegante, a hiperventilar. Você não percebe, mas você começa a hiperventilar. Com o tempo passando, os efeitos dessa exposição começam a vir. Quais são? Uma dor de cabeça intensa, náusea, ânsia de vômito. É por isso que nós optamos em chegar próximo. Isso não vai aumentar a performance da equipe. A performance da equipe já vai estar comprometida. Com tantos jogadores de fora, apenas 4 do considerado time titular devem estar em campo. O goleiro Rossi, o meia Nico de la Cruz e os atacantes Bruno Henrique e Luiz Araújo. Apesar da altitude, essa partida é ainda mais importante para aqueles que não vêm tendo tanto espaço. Caso, por exemplo, do zagueiro Davi Luiz, que deve fazer dupla de zaga mais uma vez com o Léo Ortiz. Todos nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, com altitude, com todas as diversidades, mas a gente vai lá em busca da vitória, com o nosso plano de jogo, com a nossa estratégia bem implantada da melhor maneira possível, porque esse é o nosso objetivo. O provável Flamengo que deve ir a campo tem Rossi no gol, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e Matias Vinha, Igor Jesus, De la Cruz e Gerson, Luiz Araújo ou Lohan, Vitor Hugo e Bruno Henrique. Com 4 pontos em 2 jogos, o Flamengo precisa pontuar para não fazer com que a fase de grupos da Libertadores possa se tornar um jogo dos 7 erros. Quem também vai para altitude é o Flamengo de Adenor Bach, o Tite. Vamos ver quem que ele deve escalar para a partida de hoje. O Tita, que foi também um grande craque da equipe do Flamengo dos anos 80. Mas esse é o Tite, tá? Rossi, Wesley, Léo Ortiz, Davi Luiz e o Vinha.
Igor Jesus, Gerson, De La Cruz, Vitor Hugo, Lohan e Bruno Henrique. Que time é esse aí? Cadê os caras, meu caro Raí Monteiro? O Tite vai poupar aí os seus atletas, né, Mal? Nesse jogo aí contra o Bolívar, são 7 baixas. Varela, Léo Pereira, Pulgar, Ayrton Lucas, Pedro na frente, Cebolinha, Luiz Araújo, muita gente de fora aí, né, desse jogo do Flamengo contra o Bolívar. Um bom time esse que vai jogar, né? Com uma zaga diferente, Léo Ortiz ao lado do Davi Luiz, laterais diferentes também, a linha defensiva toda nova, né? O Igor Jesus já jogou algumas vezes ao lado do Gerson nesse meio campo do Flamengo, no Campeonato Carioca, eles jogaram juntos e foram bem. O De La Cruz já jogou também nessa função pelo lado direito, nenhuma novidade. Vamos ver como vai se encaixar o Vitor Hugo. Acho que o Vitor Hugo vai ser um terceiro homem de meio e aí o Lohan talvez jogue aberto. O Bruno Henrique joga aberto pelo lado esquerdo e aí o Lohan, que é um garoto da base de quem se espera bastante, né? Foi bem na Libertadores Sub-20 vencida pelo Flamengo. O Flamengo tem uma expectativa muito grande nesse garoto. Outro dia até o Landim tava com a camisa dele, né? Do Lohan, numa zona mista lá e tal. Então é um time bom do Flamengo, não dá pra dizer que é um time que vai lá e vai perder o jogo com alguma facilidade. Mas parece que há um componente aí de não colocar jogadores que estão mais estafados para uma partida na altitude, que isso pode gerar uma lesão mais séria, um pouco maior. Acho que o Flamengo vai tentar competir, vai tentar ser organizado, talvez trazer um ponto, né, desse jogo contra o Bolívar. Perder seria ruim para o Flamengo, o Bolívar abriria 9 pontos contra 4 do Flamengo. Pensando na liderança da chave, né? Pensando na liderança e pensando em melhor campanha, essa formação indica que claramente o Flamengo deixou de lado esse negócio de melhor campanha? Eu acho que indica que as energias estão sendo dosadas e quando você dosa energias pode ser que você não consiga esse objetivo. O Flamengo tem 4 pontos, o Bolívar tem 6. Relacionadas. Eu acho que a gente pode olhar também, talvez não especificamente para sobre este jogo, que é na altitude, e lá de fato é muito difícil, embora eu sempre seja a favor de tentar competir mesmo em condições mais complicadas. O Inter, por exemplo, foi lá ano passado e ganhou do Bolívar no mata-mata da Libertadores. Eu acho que... Palmeiras perdeu, né? Foi na estreia Palmeiras do perdeu, Palmeiras. O Grêmio perdeu para o The Strongest recentemente. Eu acho que também mostra, né, recentemente, essas formações do Flamengo e alguns jogadores que o Tite vai poupando, que talvez o Flamengo tenha esticado demais a corda no campeonato estadual. E que ali havia um objetivo de vencer, de ser campeão, mas eu, sinceramente, não estou 100% convencido de que era necessário fazer esse esforço tão grande para ganhar 2 finais contra o Nova Iguaçu, por exemplo. O Flamengo jogou com os mesmos 11, os 2 jogos contra o Nova Iguaçu, poupou em um jogo da Libertadores entre eles, e as mudanças aconteceram do meio para o fim desses 2 confrontos. É óbvio que tu estava planejado e tal. O Tite está tentando compensar isso no Brasileiro, né? Não, é aí que eu acho que fazendo tem uma questão. Revezamento de quem é poupado. Nas últimas 2 rodadas, por exemplo, do Campeonato Brasileiro, ele não teve... Contra o São Paulo não jogaram a Arrascaeta e o Luiz Araújo de início, mas o Luiz Araújo entrou depois, na vaga do Cebolinha, que se lesionou. E aí contra o Palmeiras ele não teve o Cebolinha e não teve o De La Cruz. De início, né? Depois o Cebolinha tá machucado, mas o De La Cruz entrou depois ao longo do jogo, né? Ele tá tentando dosar energias agora, porque me parece que o Flamengo Pedro esticou... também, né? Foi poupado. Pedro foi poupado também contra o Palmeiras. Jogou o Carlinhos. Me parece, eu tenho essa sensação de que o Flamengo esticou um pouco demais a corda nessas finais, principalmente do estadual, naquele jogo de volta contra o Fluminense, em que já tinha uma vantagem grande, embora tenha dosado energias dentro do jogo. Acho que de escalação, talvez o Flamengo poderia ter tido outra opção. E nos 2 jogos contra o Nova Iguaçu, eu não tenho dúvida que também. O Nova Iguaçu fez um bom campeonato, era um bom time e tudo mais, mas o Flamengo com uma energia, com outras peças teria ganhado com a mesma facilidade que ele ganhou, principalmente aquela final, né? O segundo jogo ele repetiu os mesmos 11 que jogaram 3-0 o primeiro jogo. No primeiro jogo, repito, acho que o Flamengo dosou energias naqueles 2 confrontos, mas isso parece que está cobrando um preço agora, e também aí tem um outro aspecto que a gente pode analisar mais à frente, perguntar, ouvir da comissão e de quem cuida do núcleo aí de recuperação dos jogadores do Flamengo, qual o impacto que teve essa pré-temporada e a forma com que o Flamengo lidou com seus jogos como mandante no campeonato estadual.
Flamengo não fez nenhum jogo como mandante no Rio de Janeiro até a fase final. Até o clássico contra o Fluminense, né? Aquele do primeiro, da Taça Guanabara ainda, que foi na penúltima rodada. O Flamengo jogou ao longo do Campeonato Estadual em Manaus, Belém, Brasília, ele rodou o Brasil. Acho que do ponto de vista de marca é muito interessante, mas não sei, e de também atender os torcedores do Flamengo que estão espalhados por todo o país, mas eu não sei se fisicamente isso tem algum impacto nessas várias baixas que o Flamengo tem tido, ou nessa necessidade de dosar energias que o Flamengo tem tido. Não sei, gostaria de ouvir alguém do Flamengo sobre esse aspecto. Vamos ver o Davi Luiz, não sei se ele vai falar sobre isso, tá? Mas deve estar em campo na partida de hoje, lá na altitude. Nunca se contentar com aquilo que a gente vem fazendo, tem que procurar sempre melhorar, crescer. Todos nós sabemos que vai ser um jogo muito difícil, com altitude, com todas as diversidades, mas a gente vai lá em busca da vitória, com o nosso plano de jogo, com a nossa estratégia bem implantada da melhor maneira possível, porque esse é o nosso objetivo. Aí, falando agora na continuidade da temporada, nesse elenco estrelado do Flamengo, que tem 2 atacantes de fora, né, o Gabigol por suspensão aí, e o Cebolinha agora por lesão, quais são as possibilidades reais, a gente sabe que há, de esquemas diferentes para trabalhar, para o Tite trabalhar, mas o Tite é um cara que pode ter variações de jogo, ou ele prefere ter uma fixa, treinada e adaptar os jogadores a esse modo de jogar? Ao longo da trajetória do Tite, Mal, a gente observou um Tite... essa trajetória recente, né? Um técnico que tem muitos anos de carreira, mas ao longo dessa trajetória recente a gente observou um Tite que montou seus times de diferentes formas. Então o Corinthians, campeão brasileiro de 2015, jogava de um jeito, a seleção brasileira da primeira versão dele, 16, 17 e 18, né, para a Copa do Mundo, jogava de uma forma, ela mudou na disputa daquele primeiro Mundial na Rússia, depois era uma outra seleção, logo após aquela Copa do Mundo, na Copa América, e para o Mundial do Catar foi outra. Então só na seleção brasileira a gente tem umas 4 versões diferentes do Tite. No Corinthians também você tem versões diferentes dele. O primeiro trabalho lá em 11, aquele trabalho em 11, 11-12, campeão brasileiro e da Libertadores e Mundial, e depois em 15, campeão brasileiro de novo. São também times muito diferentes, não só em peças, mas na forma de jogar. Nesse Flamengo, até aqui, nesse começo de temporada, a gente observou uma grande mudança, que foi este cara que está aqui atrás de mim, o De La Cruz, saindo dessa função de ser um meia pela direita para ser um segundo volante na vaga do Gerson, por conta de uma necessidade também do Gerson de fazer uma cirurgia, de não poder jogar, né? Então era necessário encontrar um jogador para atuar naquela posição, e o De La Cruz se encaixou muito bem ali. No trabalho dele na seleção brasileira, esse último, Mal, e esse primeiro momento dele no Flamengo neste ano, tem sido invariavelmente um time que joga com 2 pontas bem abertos, 2 laterais que possam construir mais por dentro em alguns momentos. No 4-3-3? 4-2-3-1, né? E aí o Arrascaeta é esse meia mais central com o Pedro de centroavante. Não me parece que a gente vai observar tantas variações a esse modelo assim no Flamengo. Ele testou uma no começo do ano, com o De La Cruz pelo lado, no lugar do Luiz Araújo, mas me parece que o De La Cruz, como um segundo volante, se encaixou melhor do que nessa função aberto pelo lado direito. Ele tem basicamente essas 2 formas de jogar no Flamengo dessa temporada, e sem outras tantas variações. O Tite, a leitura que eu faço, Mal, é de que ele vai dar mais sequência a um modelo, que é esse de ter os 2 caras de velocidade pelos lados, e vai apostar nisso para ter um Flamengo consistente ao longo da temporada, porque ele vai perder muitos jogadores em outras posições, mas esses 2 caras do lado ele não vai perder. O Luiz Araújo e o Everton Cebolinha não serão convocados para a seleção brasileira. Tampouco o Bruno Henrique. Tampouco o Bruno Henrique, que tem uma característica bem diferente da do Cebolinha. O Cebolinha tem feito uma temporada até melhor do que a do Bruno Henrique nesse momento da temporada, nesse recorte do Flamengo. Nas outras posições ele vai perder. Os 3 homens do centro ele vai perder. Pulgar, Arrascaeta e o De La Cruz vão para a Copa América. Só aí ele já vai ter um desfalque importante. Pode ser que ele perca o Pedro também, que é a sua referência. Lá atrás pode ser que ele perca o Ayrton Lucas, pode ser que ele perca o Fabrício Bruno. Então, eu acho que o período da Copa América vai ser muito desafiador, e a gente vai entender se o Tite tem outras possibilidades ou se ele vai investir nessa ideia que ele tem investido aí do meio do campeonato estadual para cá. Que o Tite mudou o esquema tático de última hora para pegar o Bolívar por estratégia tática. Qual é a ideia do Tite? Antes que eu fale o time aí para vocês, qual é a ideia do Tite? É preencher o setor defensivo e também meio de campo para não deixar o Bolívar
fazer com que o jogo fique acelerado. Porque na altitude de quase 4.000 metros, é normal que as equipes, no caso o Bolívar, que vai jogar em casa e não vai sofrer com o efeito da altitude, tire proveito disso, fazendo o jogo ficar mais rápido e, consequentemente, os jogadores adversários mais cansados. Porque isso vai acontecer. Como o próprio preparador físico do Flamengo disse, o Fábio, não tem jeito, a performance dos atletas, no caso os atletas do Flamengo, já vão ser afetadas, porque eles vão sentir. A ideia do Flamengo é minimizar o problema. E como que minimiza o problema? Chegando em cima da hora, na hora do jogo, cerca de 2 horas antes do jogo eles vão desembarcar em La Paz. E o Tite, de maneira estratégica, o que vai fazer? Vai colocar 3 zagueiros, preencher o máximo possível no meio de campo e ter apenas um atacante. Ontem nós dizemos que o Lohan poderia começar a partida. Ele foi sacado em 1 quilômetro. Opa. Use as 2 faixas à direita para seguir em frente para o viaduto do gasômetro. Pois é, aqui é ao vivo. O Lohan, ele foi sacado do time e o Fabrício Bruno entrou. Com isso, o Tite vai jogar com 3 zagueiros: Fabrício Bruno, Davi Luiz e Léo Ortiz. Então, o provável time do Flamengo para pegar o Bolívar daqui a pouco tem Rossi no gol. Aí 3 zagueiros: Fabrício Bruno, Léo Ortiz, Davi Luiz. Um ala pela direita, que vai ser o Wesley, lembrando que o Varela nem viajou. Na ala esquerda vai ser o Vinha, lembrando que o Ayrton Lucas nem viajou. No meio de campo o Tite vai ter Igor Jesus, Gerson, Vitor Hugo e De La Cruz. E o Bruno Henrique sozinho lá no ataque, sozinho entre aspas. Agora eu quero saber de vocês, torcedores do Flamengo. Vocês gostaram dessa estratégia? Podem comentar à vontade. Tá aí, nação, mudança de última hora no Flamengo. Vamos ver como o Flamengo vai jogar nessa partida, mas tá complicado, hein? Olha, vamos pensar positivo, pessoal. A gente tem que pensar positivo, não tem jeito. Isso aqui é Flamengo, pessoal. Isso aqui é Flamengo. A gente já passou por várias adversidades e a gente chegou nos objetivos que a gente queria chegar. Então vamos torcer pro Flamengo fazer uma bela de uma partida, torcer para que venha dar tudo certo pro Flamengo. E eu vou falar uma coisa pra você, um empate não é mau negócio pro Flamengo não, hein? Na altitude ainda, na Bolívia, um empate não é mau negócio pro Flamengo. Vamos ver o que vai acontecer. Eu vou deixar aqui o meu palpite registrado. Eu gostaria que você deixasse o seu também. Pra mim, vai ser Flamengo 1-0. No sufoco. No sufoco. Vamos ver se acontece, né? Tamo junto, nação. Obrigado por você estar aqui. Deixe seu like, se inscreva no canal. A gente se vê daqui a pouquinho no próximo vídeo.